Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Já pensou o meu estúdio, que chama Unidub, se ele se chamasse versão brasileira Wendel Bezerra? Eu acho que ia ficar muito esquisito, né? Wendel Bezerra é um nome legal, óbvio, eu gosto do meu nome. Graças a Deus tem gente que odeia o próprio nome, mas eu gosto, eu curto o meu nome, Wendel Bezerra. Mas versão brasileira Wendel Bezerra não ia ser legal. Em compensação, você já deve ter ouvido, mesmo que você seja mais jovem, tenha nascido aí em 2005, 2010 e tal, talvez não tenha ouvido tanto, mas já deve ter ouvido falar em versão brasileira Herbert Richards. Esse é o nome para ter versão brasileira, né? Que é bonito, ele tem uma sonoridade bacana, um dos maiores estúdios de dublagem da história, né, da nossa nação. Chegou a ser o maior estúdio de dublagem da América, talvez até da América Latina. Então é algo que a gente tem orgulho. E eu vou contar aqui um pouquinho para você sobre essa história, né? Da onde surgiu o estúdio de dublagem Herbert Richards. Quem era Herbert Richards? Senta que lá vem a história. Eu vou contar outra coisa curiosa pra vocês. Eu ouvi ali, assistir as séries, os filmes, né? E quando falava versão brasileira Herbert Richards, eu sempre imaginei que fosse um americano, né? Eu falava, pô, é um americano que, como ele trazia, né, filme dos Estados Unidos, porque ele era americano, ou ele tinha contato e tal, ele abriu um estúdio de dublagem e cresceu e bombou, até porque brasileiro, durante muitos anos, isso melhorou muito, mas ainda existe um pouquinho, mas nessa época, assim, o brasileiro, ele tinha a famosa síndrome de vira-lata, que, se eu não me engano, foi o Nelson Rodrigues que falou essa frase, e aí na minha cabeça, o cara bombou, o cara cresceu porque ele era americano, então tudo que é de fora, é melhor, e tal. Olha como a gente, a falta de informação faz a gente, às vezes, viajar no sentido negativo da palavra, por um lado que não tem nada a ver. Que viagem é essa, velho? Vou contar pra vocês aqui um pouquinho sobre o Herbert Richards, que não é americano. Ele era paulista, nascido em Araraquara, se eu não me engano, 1923. Então era um brasileiro. A história já começa legal a partir daí. Aí ele foi pro Rio de Janeiro, ele era engenheiro, né, fazia engenharia, e aí precisava trabalhar, precisava levantar uma grana, né, saiu de casa, não tem mais ali os pais, ou o conforto dos parentes ali, e aí ele descolou um bico, começou a trabalhar como fotógrafo e cinegrafista. E eu queria deixar aqui um registro, né? Olha, veja só, ele tinha uns 20 anos, ele saiu da zona de conforto da cidade dele, e não só para estudar, ele começou a trabalhar. Então é legal, você que é jovem, pensar nisso. Como que legado você quer deixar, o que você quer construir para a sua história. Se você quer ser aquela pessoa que fica na arquibancada assistindo o jogo, ou se você quer ser um protagonista da sua vida, da sua história, deixar um legado, proporcionar coisas, impactar a vida das pessoas. Para isso você tem que ter atitude, ter coragem, e foi isso que o Herbert Richards fez, começando a trabalhar, saindo da sua cidade, buscando crescimento. Foi para o Rio de Janeiro. E lá, como ele estava ali trabalhando como cinegrafista, fotógrafo e tal, surgiu uma oportunidade, né? Às vezes as pessoas falam, olha que sorte, o Walt Disney apareceu na vida dele. Sim, mas se ele não tivesse começado a trabalhar, se ele não tivesse saído da cidade dele, se ele não tivesse feito bons relacionamentos com as pessoas, se ele não tivesse sido um bom profissional, primeiro, não ia adiantar nada o Walt Disney aparecer, e talvez não chamassem ele, porque quando o Walt Disney veio pra cá, na década de 40, comecinho dos anos 40, ele foi chamado para ser o cinegrafista que ia registrar a passagem do Walt Disney. Então ele ficou com o Walt Disney ali todos os dias, registrando onde ele ia, o que ele fazia e tal. E aí surgiu uma relativa amizade, né? Eles não eram best friends forever, mas se conheceram, conversaram, né? Trocaram histórias e experiências. E aí o Walt Disney convidou o Herbert Richards para ir a Los Angeles conhecer o estúdio da Disney, né, conhecer o trabalho dele lá. E aí, quando ele teve a oportunidade, olha aí outra coisa. Olha aí, Brasil! Olha aí outra situação. Ele juntou ali o seu dinheirinho e foi até Los Angeles. Nós estamos falando aí de anos 40, mais ou menos, e era muito mais difícil.
né? Não tinha a quantidade de voo que tem hoje, não tinha a facilidade que tem, o acesso às línguas. Hoje você tem até aplicativo que traduz para você o que você está falando e traduz o que o outro está falando, então fica muito mais fácil. Então ele foi corajoso, ele teve atitude, ele teve interesse, a curiosidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, mais uma vez, de sair da sua zona de conforto, e ele foi lá conhecer os estúdios do Walt Disney em Los Angeles. Foi lá a primeira vez que ele teve contato com dublagem, não exatamente com dublagem, mas assim, nos estúdios lá havia toda a condição de gravar vozes, né, de fazer as locuções, as vozes dos personagens e também de dublar um pouquinho. Voltou para o Brasil. E aí ele continuou trabalhando como cinegrafista, e ali no começo dos anos 50 ele passou a ser cinegrafista de filmes da Atlântida, que era a maior produtora de filmes do Brasil, né? Monopolizava o cinema nacional, e ali ele começou a trabalhar como cinegrafista de alguns filmes, trabalhando ali na Atlântida como cinegrafista, vendo como tudo funcionava e tal. Por isso que é importante você ser sempre um observador, não alguém que está ali, né, simplesmente cumprindo um papel e não se relaciona. É importante você abrir a sua mente. E aí ele resolveu, mais uma vez aí, o empreendedorismo, a coisa de vanguarda, de transformador que ele teve. Ele resolveu abrir a produtora dele. Ele falou: vou produzir filmes para o cinema aqui no Brasil. Olha que coisa, o cara tem que ser muito corajoso, tem que ter muita atitude, tem que ser um cara realmente um visionário para fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente não tem coragem, onde tudo é mais fácil, até o acesso a equipamentos. Você consegue ter aqui um equipamento que você encontra em qualquer lugar da Europa, dos Estados Unidos. Naquela época era dificílimo, super caro e ninguém sabia mexer, mas o cara foi lá e falou: vou abrir a minha produtora. E aí que ele abriu a Herbert Richards S.A., onde ele produzia filmes, né? Ao longo da sua história ele produziu mais de 60 filmes nacionais, com grandes atores, até produções em parceria com países estrangeiros, trouxe atores estrangeiros. Realmente era um cara de muita atitude, que fazia as coisas acontecerem. E aí, nesse filme que ele produziu, 1956, se eu não me engano, um filme chamado Sai de Baixo, que também trazia atores de destaque, teve problema, né, com o áudio. O áudio não ficou 100%, até porque realmente quando a gente está no estúdio, que nem eu tô aqui, o som é melhor, né? Não entra barulho externo e tal. Mas quando tem cenas gravadas numa casa, por exemplo, tem o barulho do carro, do cachorro, ou na rua, o som não pega direito, ou às vezes o microfone tá aqui na roupa e aí a roupa mexe, sai do lugar, o som fica ruim. Em vez de regravar as cenas, porque isso daria mais trabalho, né? A película, né, que é o filme onde grava, é extremamente cara, enfim, juntar os atores, iluminação, toda a produção seria complicado e caro. Ele lembrou dos estúdios lá do Walt Disney e falou: vou dublar as cenas que precisam ser dubladas. E foi aí que ele montou o seu estúdio de dublagem, feito para colocar a voz dos próprios atores em si mesmos nesse filme, Sai de Baixo. Foi ali que começou. O cinema nacional sempre trabalhando de um jeito ou de outro. O Herbert era o cara que tinha a condição de dublar as cenas, né, de resolver problemas de som dessas produções todas. E aí, olha só como a vida é legal. Ele conheceu lá o Walt Disney no começo dos anos 40, com 20 anos de idade, 20 e poucos anos. E aí o Walt Disney voltou para o Brasil no comecinho dos anos 60. E aí eles já tinham esse contato, né, já se conheciam. O Herbert foi lá de novo ser o cinegrafista que ia acompanhar o Walt Disney. E nessa vinda, o Walt Disney trouxe a série Zorro. Ele vendeu aqui, se eu não me engano, para a TV Tupi, onde eu inclusive trabalhei na TV Tupi muitos anos depois, né, gente? Eu nasci em 74 e cheguei a gravar algumas coisas, alguns programas, algumas obras ali de dramaturgia. Cheguei a gravar na extinta
há muito tempo extinta TV Tupi. Mas enfim, o Walt Disney vendeu a série Zorro para a TV Tupi. E olha só as coisas da vida. Ele resolveu abrir uma produtora, ali resolveu fazer um filme, teve um problema de áudio, como ele tinha conhecido os estúdios Disney em Los Angeles, sabia de equipamentos de dublagem, montou o seu estúdiozinho de dublagem. Aí em 63 vem o Walt Disney e traz a série Zorro, só que um ano antes, o presidente Jânio Quadros estabeleceu uma lei que todo filme, toda série que viesse de fora do Brasil teria que passar dublado. E aí, quem é que tinha estúdio de dublagem no Brasil? Herbert Richards. Como o cara foi pioneiro, e assim na vida, todo mundo que chega primeiro, que faz primeiro, acaba surfando melhor essa onda. Então, ele foi o cara que começou praticamente a dublagem no Brasil. E aí, à medida, ao longo dos anos, foram crescendo, né, a demanda de filmes estrangeiros, a maioria vinda dos Estados Unidos. E o Herbert Richards era o cara que tinha um estúdio de dublagem, que foi conhecendo dublagem, que foi criando know-how e chegou a ter 80%, 90% do mercado de dublagem aqui no Brasil, e marcou mesmo, especialmente ali anos 80, anos 90, quando realmente começou a bombar, como o pessoal chamava, os enlatados americanos, mas eram as séries e filmes, começou a bombar, a ter muita demanda, e quem comprava isso era a TV Globo, a Rede Globo, que era quem tinha o maior poder financeiro e também a maior audiência do Brasil. Era quem mandava realmente no entretenimento, no esporte e na informação aqui no Brasil. Passando até voltando um pouquinho para lembrar aqui como ele começou a participar do cinema, o Herbert Richards, ele produzia umas, como é que era o nome? Não sei se é cinejornais, eu acho, que eram matérias, eram notícias que passavam no cinema, tinha que produzir em película e gravar a locução das notícias, ele colocava isso nos cinemas antes do filme começar. Não tinha tanto trailer como é hoje, e também a informação não era nessa velocidade que a gente tem de pegar o celular e saber a notícia que aconteceu há 2 minutos na Espanha. Era tudo muito mais lento, né? Mais distante, e ele produzia esses cinejornais no cinema. Então, voltando aqui, começaram a bombar filmes e séries americanas, especialmente no Brasil, já com a obrigatoriedade de ser dublado. E a Globo, por ser muito grande, por ser muito famosa, por ter muita audiência, dublava quase todos os seus produtos na Herbert Richards. Foi aí que esse nome realmente ganhou um patamar de conhecimento nacional. Antigamente estava muito restrita ali ao mercado de cinema, mas com a dublagem ela passou a ser transmitida para todo o Brasil. Ele foi a pessoa que criou o jargão ali, versão brasileira, tal, versão brasileira Unidub. A gente só fala isso hoje porque ouvimos por muitos anos versão brasileira Herbert Richards. Inclusive aquela voz que nossa senhora, a voz marcava demais, uma voz incrível. Eu tinha ouvido uma vez um taxista que aquela voz que falava versão brasileira Herbert Richards era um motorista do seu Herbert Richards, que ele percebeu que o cara tinha uma voz especial e botou o cara para fazer essa locução inicial dos filmes, fazer o título dos filmes, mas não era bem isso. É mentira! Quem fazia essa locução que marcou a história da TV brasileira, aquela voz super marcante que, nossa senhora, só de imaginar, de ouvir, me arrepia, me remete à minha infância e adolescência, era de um cara chamado Mariano Dublacevic. Olha, até dubla no nome do cara, tem noção? Tava predestinado mesmo. Mas o nome artístico dele era Ricardo Mariano, e ele que tinha essa voz especial, né? Uma voz abençoada, porque eu nunca ouvi alguém que tivesse uma voz realmente parecida com a dele. Foi um achado, assim. Versão brasileira, Herbert Richards. Outra coisa que o Herbert Richards tinha o talento, né, de achar pessoas, de garimpar profissionais especiais e diferenciados. Enfim, aquela voz que fazia... Era a porta de entradas, era o cartão de visitas para o maior estúdio do Brasil, né, o estúdio mais emblemático, pelo menos até o comecinho dos anos 2000. E na Herbert Richards nasceram
milhares, não, milhares acho que eu estou exagerando, mas dezenas, centenas de atores incríveis. Muitos lá no começo vieram da rádio, né, que faziam radionovela, dramaturgia no rádio, e esses caras aprenderam a dublar, foram pioneiros na dublagem, e vozes mais antigas, né, como, sei lá, o André Filho é um que eu lembro demais, que eu adorava o trabalho dele, Maralise, Carmen Sheila, e aí depois as vozes que fizeram mais parte da minha adolescência ali, da minha infância, que é o Márcio Simões, o Garcia Júnior, poxa, tanta gente que realmente formou a dublagem como ela é hoje, né? A partir dali que hoje nós sabemos como dublar, como fazer e tal. Inclusive eu tive o prazer, a honra, porque assim, a Herbert Richards era no Rio de Janeiro. Eu sempre vivi em São Paulo, sempre dublei. E aí quando eu virei diretor na Alamo, que também foi um dos maiores estúdios de dublagem do Brasil. Um dia eu conto para vocês aqui a história da Alamo, que é muito interessante. A gente não tinha esse contato que hoje nós temos com o Rio de Janeiro, com os estúdios, com os dubladores do Rio. As redes sociais possibilitaram muito isso, diminuíram as fronteiras. Então parecia uma coisa distante, né? Quando eu era adolescente, inclusive, era um negócio assim, lá no Rio de Janeiro, como se fosse assim, nossa, longe, do outro lado do mundo. Imagina que o Herbert foi para Los Angeles. Enfim, a gente não tinha esse contato. Então a Herbert Richards era uma coisa assim do tipo, poxa, eu gostaria de conhecer a Herbert Richards, né? E aí surgiu uma oportunidade quando a Alamo trabalhava para a Disney, assim como a Herbert Richards, e nessa época a Alamo era o único estúdio de dublagem de São Paulo que trabalhava para a Disney, e eu dirigia boa parte dos produtos Disney. E tinha um específico, era Many Mãos à Obra em português, e em inglês era o Handyman. E eu dirigia essa série, e o que aconteceu? Houve uma quebra na relação entre os atores de São Paulo e a Disney em função dos direitos conexos. Wendel, o que são direitos conexos? Vou deixar aqui para vocês assistirem, tem um vídeo onde eu explico o que são direitos conexos, quais são os direitos dos dubladores com relação à distribuição, a din-din. O vídeo está aqui para vocês assistirem e conhecerem um pouquinho sobre direitos conexos dos dubladores. Mas o fato é que os atores de São Paulo tretaram com a Disney por causa desses direitos conexos, e aí todo o trabalho que existia em São Paulo foi para o Rio de Janeiro, inclusive a série Many Mãos à Obra. E aí foi onde eu tive a oportunidade de ir trabalhar 2 dias na Herbert Richards. Tive o prazer de entrar lá, de conhecer aquele pátio, de conhecer o estúdio. Eu dirigi dubladores cariocas ali por 2 dias e foi uma coisa muito legal, muito especial, muito marcante na minha vida, porque ali eu conheci alguns atores, alguns dubladores, trabalhamos juntos, foi muito divertido. As pessoas entravam, alguém falava, tem o Wendel aí de São Paulo, tá aí. Então as pessoas abriam a porta, entravam no estúdio, oi, tudo bem, tudo bem? Parecia, tinha, sei lá, um ET lá dentro, mas foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E eu fiz um tour pela Herbert Richards e era um lugar gigantesco, monstruoso, não sei quantos mil metros quadrados, porque lá havia os estúdios onde o seu Herbert fazia a produção dos seus filmes nacionais, e ele também alugava. Era tão grande que a Globo fez muitas novelas e séries, filmes dos Trapalhões lá nos estúdios da Herbert Richards, o que obviamente estreitava também a relação dele com a TV Globo e ajudou mais ainda a difundir a dublagem da Herbert Richards, daqueles nomes, daquelas vozes e dessa empresa que realmente fez a diferença. Mas infelizmente o seu Herbert faleceu, não está mais entre nós, e uma coisa também que é muito triste é que o fato de que a Herbert Richards não existe mais, ela quebrou. E por que isso aconteceu? Porque vários motivos. Primeiro, o mercado foi se abrindo, né? Surgiram novos estúdios e isso traz concorrência. Então a Herbert, acho que talvez sempre tenha tido um monopólio em sua existência, mas obviamente isso diminuiu. E também naquela época se contratava o dublador. O dublador era um funcionário de carteira assinada, o que hoje não acontece, né? Os dubladores, eles são autônomos, são profissionais liberais que trabalham não só em estúdio de dublagem, mas trabalham em publicidade, em cinema, em produtoras, da mesma forma que trabalham
com dublagem. Mas nessa época lá da Ebert, todo mundo era funcionário, chegou a ter 300 funcionários ou mais até, que é muito pesado, é muito caro para uma empresa, porque os impostos aqui no Brasil pesam demais, especialmente para os empreendedores, para quem resolve ter uma empresa, acaba sendo um custo dobrado, o que inclusive atrapalha na criação de empregos. Às vezes você poderia ter 2 funcionários, mas você tem um só, porque esse um já custa por 2. É uma pena que isso aconteça, mas eu acredito eu tenho esperança que ao longo dos anos isso melhore, mas também isso não tem nada a ver, a minha opinião. O fato é que com muitos funcionários, o custo da Herbert Richards era muito grande. Ao longo dos anos, ele foi perdendo um pouco da fatia de mercado, o que é natural e é importante que acontecesse para que houvesse uma maior gama de vozes, porque senão seriam as mesmas vozes o tempo inteiro. Hoje que nós temos muito mais estúdios, uma infinidade maior de dubladores, a galera ainda reclama a repetição de vozes, imagina naquela época. E aí o que acontecia, por exemplo, o Silvio Santos mandava as novelas do SBT para Herbert Richards. Ele gostava que fosse dublado lá, até porque dava o status de TV Globo. Como a Globo passava quase tudo dublado na Herbert Richards, o que passasse na TVS, que é quando nasceu a emissora de TV do Silvio Santos, aí depois se tornou SBT, dava um status também bacana ter versão brasileira Herbert Richards. E aí o Silvio Santos mandava uma novela. A novela é um produto caro para dublagem, é um produto que entra muita gente. E aí ele mandava uma outra novela, só que ele falava, só que eu não quero o mesmo elenco, eu quero um outro elenco. Então ele tinha que contratar mais 100 pessoas, mais 50 pessoas. Isso ia encarecendo demais a folha da Herbert, e como você vai perdendo um pouco de trabalho, ele não tinha muitas vezes trabalho para aquele tanto de dubladores contratados, em carteira assinada. Então, diminuindo o trabalho, aumentando o número de pessoas contratadas, começou a faltar dinheiro para depositar FGTS, né, essas coisas todas que a empresa tem que pagar. E aí começou a cambalear, até parece que no meio dessa crise teve gente que desviou dinheiro da própria Herbert Richards, e tudo isso foi contribuindo. Alguns dubladores entraram na justiça porque não receberam o FGTS, tudo isso foi quebrando a empresa, diminuiu o volume de trabalho, aumentou o custo, processos, impostos não pagos, a empresa acabou, infelizmente, tendo que fechar, especialmente a partir do falecimento dele, que era uma pessoa iluminada, diferenciada, e que obviamente fazia com que aquela empresa fosse grandiosa e próspera como foi. E aí depois, em 2012, houve um incêndio lá que infelizmente destruiu o prédio, perdeu muitos registros, muitas coisas que estavam lá gravadas. E hoje a Herbert Richards está apenas na nossa memória, no nosso coração, mas sem dúvida foi fundamental para eu estar aqui hoje, para eu ter um estúdio de dublagem, para a dublagem ser como ela é hoje, para a dublagem ter as vozes, o trabalho e o reconhecimento que ela tem hoje. Tudo isso deve-se muito, uma parcela gigantesca a esse cara que foi um pioneiro, que foi um visionário, um empreendedor maravilhoso chamado Herbert Richards. Eu termino esse vídeo aqui agradecendo a Herbert Richards, agradecendo aos profissionais que por lá passaram, agradecendo pela oportunidade que eu tive de trabalhar lá por 2 dias e conhecer aquele lugar emblemático, e deixando com vocês aqui essa voz que eu sei fazer. Peraí. Antes, dá um like nesse vídeo aqui, né? É importante para o canal. Se inscreva no canal para a gente crescer cada vez mais. Isso é muito bacana, é muito importante, me incentiva, me ajuda a minha equipe e faz com que eu traga cada vez mais conteúdo bacana para vocês. E é claro, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo e você fica sabendo em primeira mão quando é que sai um vídeo, ok? Mas o fato é que eu vou terminar assim. Versão brasileira, Herbert Richards.